Dever de casa, né? Em casa você tem a obrigação de ganhar, porque nessa fase você perdeu 3 pontos, é difícil recuperar, é muito difícil. Então você tem que entrar como se fosse uma decisão mesmo. Não, e veja bem, eu não estou desmerecendo, não os times brasileiros, não estou querendo dizer isso, não. Muito pelo contrário, eu acho que nós aqui somos altamente superiores a eles. É que muda a cabeça. A Libertadores muda a cabeça de todo mundo. Muda do torcedor, muda da imprensa, muda dos jogadores, é o que eu sinto. Bom, vou dar o gancho aqui e falar de um time que ainda não venceu a Libertadores. Para variar, vem aí mais uma semana agitada do Corinthians. O time tropeçou contra o Marília pelo Paulistão, em pleno Pacaembu. A torcida também não esqueceu do empate diante da Universidade Católica em casa. E assim, sob pressão, o time embarcou para o México, onde vai enfrentar o Tigres na quinta-feira pela Libertadores. Era um Corinthians sem Gustavo Neri, Ricardinho, Tevez, mas era um Corinthians com Nilmar. E o que dizer de um artilheiro que, além de ter o dobro de gols do vice-artilheiro, ainda esbanja a categoria. Na Libertadores, Nilmar marcou 1 gol em 2 jogos. E ele quer mais. Sim, acho que competição diferente, né? Fiz 2 jogos aí e 1 gol. Espero poder ajudar a equipe ainda mais uma vez. Numa partida complicada, que é fora de casa, numa competição diferente, né? Mas eu estou tranquilo, eu sei que eu venho fazendo um bom trabalho, espero para manter. Hoje o Timão poderia ter embarcado para o México mais tranquilo, não fosse o gol de Bruno Ribeiro do Marília, que lhe roubou a vitória aos 47 do segundo tempo. Ainda temos a tristeza de não haver conseguido o triunfo ontem, mas sabemos que quinta-feira temos um jogo importante por la Libertadores, assim já estamos concentrados nisso. O técnico Antônio Lopes, é claro, não vai concordar, mas o coro descontente de uma torcida fiel e insatisfeita segue viagem com ele. No aeroporto, quem sempre fala sobre a situação de Lopes é o gerente Paulo Angione. Eu acho que o resultado ontem foi um resultado inesperado e que uma torcida que tem o fervor que tem a torcida do Corinthians, cria-se logo a insatisfação. Isso não determina que ele seja culpado. Para que a volta seja melhor que a ida, só há um caminho: não perder o duelo fora de casa com o Tigres, na altitude, tarefa complicada. Ricardinho, que volta ao time, sabe muito bem disso. Todos os jogos, todos os adversários são difíceis e principalmente os mexicanos que saem para jogar, principalmente quando jogam em casa, saem para jogar ofensivamente, a gente sabe disso. Vamos nos preparar, eu acho que é um jogo importante, a gente precisa virar o turno na frente, a gente sabe disso. E é bom não esquecer que na volta tem o clássico contra o São Paulo, que nos últimos tempos tirou do cargo Júnior, Daniel Passarella, Tite. Bom, essa coisa de técnicos terem caído depois é uma questão que a gente acaba lembrando, mas acho que o mais importante nesse caso é uma questão de resultado. O corintiano, não só o torcedor, como o próprio clube, se preparou para ganhar um torneio que o clube jamais venceu. Em caso de derrota, realmente a situação do Antônio Lopes vai ficar muito difícil e eu acredito que a permanência dele fica totalmente ameaçada caso o Corinthians não faça pelo menos um empate, que eu acho que mesmo um empate pode acabar piorando a situação. Você conhece bem o Antônio Lopes, né, Luísio? Trabalhou durante um bom tempo com ele no Atlético. Tem essa questão, eu lembrava agora há pouco, que ele passou muito tempo no Atlético, conseguiu fazer um trabalho e o resultado a gente viu. Realmente o futebol, de certa forma, impede as pessoas de trabalharem até o momento em que é possível mostrar o resultado? Você acredita nisso? Acho que quando ele chegou no Atlético, nós estávamos vivendo uma situação muito difícil e graças a Deus ele chegou lá e mudou tudo, né? E foi aí que nós deu uma subida muito boa, tanto no campeonato da Libertadores como no Brasileiro, né? Depois ele não nos deixou para assumir o Corinthians, foi campeão brasileiro pelo Corinthians. Acho que é um grande técnico, acho que é aquela situação, né? Vive de resultado, mas eu achava que deviam respeitar mais, né, a situação dele, principalmente a torcida ter mais um pouco de paciência aí com ele. Tá fácil, essa parte tá fácil, Luiz. Bom, o Corinthians recebeu um empate no final do jogo contra o Marília, o São Paulo foi derrotado pelo São Bento, mas o que pode consolar os torcedores dos dois times é que o sonho da Libertadores continua vivo. E essa parece ser a prioridade das duas equipes. Para tentar descobrir se isso é verdade ou não, Cartão Verde deu prioridade para a torcida e foi às ruas. Para todas as comunidades. O time, quando é bom, tem que ganhar tudo. Difícil discordar da opinião do seu Ronaldo, mas esse modo de pensar caiu em desuso nos últimos tempos.
Afinal, hoje em dia, cada torcida tem sua cor, seu grito e seu desejo. Sim, todo torcedor ama o futebol, mas não espera exatamente a mesma coisa dele. Todo corintiano quer Libertadores. Paulistão, com certeza. E os grandes times de São Paulo já deram provas de que estão dispostos a fazer qualquer esforço para realizar o sonho dos seus torcedores. O Corinthians, mais do que qualquer esquema tático, tem usado o aclamado sistema de rodízio com a intenção de preservar suas melhores peças. Os corintianos aprovam. A melhor é a Libertadores, né, que nunca conquistou, né? Tigres vai ser na altitude lá no México, é complicado. Ano passado o São Paulo perdeu lá. Os São Paulinos também pensam em usar o rodízio e, embalados pelas grandes e recentes conquistas, se mostram mais exigentes. O time que o São Paulo tá, meu amigo, é para disputar Libertadores, Brasileirão e Paulista. O Palmeiras também está na Libertadores, mas sentindo saudade do título paulista. O último foi conquistado há 10 anos. Sentimento confirmado nas palavras do estudante Márcio Gonçalves. A Libertadores é importante, mas o Paulistão é bom. Mas saudade mesmo de vencer o Paulistão está sentindo o Santos, que desde 84 não vive essa emoção. Nossa, 22 anos, né? É muito tempo. Ao contrário dos anos anteriores, o Peixe nessa temporada não disputa a Libertadores junto com o Campeonato Paulista. Está dividido entre o Estadual e a Copa do Brasil, um dos caminhos para voltar ao torneio continental. Mas a torcida... Se vai escolher Paulistão ou Copa do Brasil? Paulistão. O interessante é que tanto em 84 como em 96, quando Santos e Palmeiras levantaram o caneco do estadual pela última vez, o Paulistão foi disputado por pontos corridos. Para os supersticiosos, presságio. Para os adversários, talvez apenas uma coincidência. E se é uma questão de sentir saudade, os São Paulinos têm outro pedido a fazer. Brasileiro. Nós precisa, faz tempo que nós não ganhamos brasileiro. Então nós estamos com o time para ganhar o brasileiro. Esse é o sonho de São Paulino esse ano? Com certeza, de todos nós. O maior cara sem ganhar um brasileiro aí. E aí, Muricy, demorou que esse ano nós vai ganhar tudo, cara. Bom, tem duas frases aí nessa matéria que eu acho muito legais. A primeira que abre falando que time bom tem que ganhar tudo. Eu não sei se isso está valendo. E uma outra que o Sérgio pode comentar, do palmeirense, falando que Libertadores é importante, mas Paulistão é bom. Como é que você... É importante. A gente falou há pouco já tanto da insatisfação da torcida palmeirense. Você acha realmente para ficar de bem com a torcida tem que ganhar os dois, um só não acalma a torcida, Sérgio? Um só acalma, mas você tem que ir em busca dos dois, né? Acho que nós estamos bem no caminho, pelo menos até agora, temos chance nos dois, então vamos procurar realmente trabalhar e fazer o possível para chegar nos dois. A gente falou, Luiz, o Corinthians já mostrou realmente que prefere preservar algumas peças. O São Paulo a gente ainda não pode falar, não fez o que o Corinthians fez ainda, mas parece seguir o mesmo caminho. É possível priorizar? Se deve priorizar? O que você pensa a respeito disso? Eu acho que deve fazer um pouco de um esforçozinho maior, né? Se nós está numa competição, se nós está bem na Libertadores e nós temos chance de conquistar o Paulista, acho que não custa nada jogar com o time, principalmente um clássico, né? Um clássico vale tudo. Bom, o torcedor de São Paulo pode ficar tranquilo, então, pelo jeito você concorda com o nosso primeiro entrevistado que falou que time bom tem que ganhar tudo, é isso? Não, o time quando está numa fase boa, que nem o São Paulo mesmo ano passado, né? Estava vivendo um momento muito bom, ganhou aí o Campeonato Paulista, a Libertadores e o Mundial. E eu acho que não custa nada sonhar. Se o São Paulo está num momento bom, numa fase boa, acho que nós vamos brigar aí para disputar todas as competições. Esse é o objetivo de todo jogador. Bacana. Uma declaração corajosa. Daqui a pouco a gente faz um rápido intervalo e a gente volta para abrir um espaço aqui ao telespectador, fazer a pergunta, você que acompanha o programa de casa. Em 2 minutos a gente volta. Até já. Você está sem opção de lazer, de cultura? Não tem mais desculpa. Entre no mundo do Nefrópolis. De segunda a sexta, com o Lazareto e eu com as Dunas mostramos o fiar de melhor em mil. Hoje, na verdade, o julgamento do Luxemburgo, ele fez críticas ao árbitro Kleber Wellington Abad na vitória contra o Rio Branco. O julgamento foi adiado, o Departamento Jurídico de Santos conseguiu adiar o julgamento para o próximo dia 13. Suspensão do Luxemburgo pode ser até 120 dias. E o Fábio Costa
também ele foi suspenso por 5 jogos, por causa do jogo também contra o Rio Branco, mas o Departamento Jurídico do Santos conseguiu um efeito suspensivo por enquanto, até que o recurso impetrado pelo clube seja julgado. E a gente confere agora o nosso cartão verde de hoje, que vai para o artilheiro do Paulistão 2006. Os números do camisa 9 corintiano aí dizem tudo. O Nilmar tem 16 gols, o que é simplesmente o dobro de gols do vice-artilheiro do Campeonato Paulista desse ano. Marcos Aurélio do Bragantino, é ele o vice-artilheiro. Não é só uma questão numérica, não. O Nilmar tem tido atuações decisivas, chegou no ano passado como aos poucos foi conquistando espaço, provou ter muito talento e agora, de certa forma, até preocupa a torcida, porque o contrato de empréstimo com o Lyon da França termina no meio do ano e o time francês só aceita negociá-lo em definitivo. Algumas pessoas dizem que há no contrato uma cláusula que garante a compra do Corinthians se o Corinthians aceitar pagar 7 milhões de euros, o que não é um valor absurdo que o Nilmar vem jogando. E a gente confere agora para quem vai o cartão vermelho de hoje. Cartão vermelho para o zagueiro Antônio Carlos do Juventude de Caxias do Sul, que depois de ser expulso por ter dado uma cotovelada no meio-campo Giovano do Grêmio, esfregou os dedos no braço em suposta referência à cor do adversário. Uma atitude racista lamentável. O Ministério Público do Rio Grande do Sul já pediu as fitas da partida e, além do processo na Justiça Comum, Antônio Carlos está sujeito a uma pena rigorosa na esfera desportiva também. O Campeonato Brasileiro do ano passado, o STJD tirou 2 mandos de campo do time de Caxias do Sul, por atitude racista da torcida, dessa vez contra o Tinga do Internacional. Realmente perdeu a cabeça o Antônio Carlos, depois parece até que pediu desculpa na Rádio Jovem Pan no início da tarde, falando que errou, porque logo em seguida tinha falado que não tinha feito nada disso, que teria tirado sangue do braço, o que todo mundo viu que não era verdade. Podemos abrir espaço para os telespectadores? Opa! Vamos lá, posso começar aqui com a Aloysio? Rapidinho, César Henrique de São Paulo, Anderson Souza de Catanduva, Wellington Laurentino de Queluz, Pedro João Gomes de São Paulo, Roberto Mauro Gomes de São Roque, Gessé de Lima de Osasco. A maior parte das perguntas aqui, Aloysio, se o São Paulo está na briga ainda pelo título paulista e quem é o seu companheiro de ataque? E é uma briga boa, né? Aliás, para ver quem joga no ataque, né? Eu tô... Tá garantido? Estou garantido. Acho que São Paulo tem 6 atacantes aí muito bom. Eu acho que quem o professor decidir para jogar, nós tem que estar unido, um torcendo para o outro fazer os gols. Isso é o mais importante, né? Eu acho que principalmente o Thiago, que vem numa fase muito boa, né? O Alex, o Leandro, tem o Lima que chegou agora, tem eu que estou voltando. Eu acho que aí cabe ao nosso treinador, ele é o nosso patrão e o que ele decidir nós temos que respeitar. Uma pergunta para o Sérgio. Temos aí duas bem rapidinho. Luciano da Silva de Francisco Morato de São Paulo e uma do Sérgio Luiz de Aracaju, Sergipe. Primeiro, se o Palmeiras está na briga também, é o que ele pergunta, como é que está a moral de vocês. E se você já foi, muitas perguntas, se você já foi procurado para jogar no Corinthians. Primeiro respondendo a pergunta do meu xará e a outra pessoa aí, nosso pensamento agora realmente é pensar no título, temos condições. Não desistimos e sem dúvida nenhuma que nós vamos brigar para encostar no líder, que é o Santos. E eu recebi sim um convite indiretamente, não diretamente do Corinthians, por algumas pessoas de lá, mas eu já tinha assinado com o Palmeiras, então resolvi não conversar sobre o assunto. Bom, Sérgio, está no final, muito obrigado pela presença, a Luísio também. Os vencedores rapidinho.